O choro em terras distantes e o chamado para reconstruir Jerusalém havia sido restaurada em parte, mas ainda estava vulnerável. O templo estava de pé, o altar funcionava, o culto havia retornado, mas os muros permaneciam quebrados. E uma cidade sem muros é uma cidade exposta. Neemias vivia longe dali. Ele não era sacerdote, não era profeta, não era construtor. Era copeiro do rei da Pérsia. Servia em um palácio distante, em meio a luxo, estabilidade e segurança. Mas seu coração permanecia ligado à cidade que nunca deixara de ser sua. Certo dia, homens vindos de Judá chegaram. Neemias perguntou sobre Jerusalém, sobre o povo, sobre a situação da cidade. A resposta foi dura. Os sobreviventes estavam em grande miséria. Os muros estavam derrubados, as portas queimadas, a vergonha permanecia. Ao ouvir isso, Neemias não reagiu com estratégia, reagiu com dor. Ele se assentou, chorou, jejuou e orou por muitos dias. Seu lamento não foi superficial. Ele não culpou apenas gerações passadas. Ele se incluiu, confessou os pecados do povo como se fossem seus, reconheceu a justiça da disciplina e apelou à fidelidade da promessa. Neemias lembrou diante de Deus as palavras ditas por meio de Moisés, que o povo seria espalhado se fosse infiel, mas que seria reunido novamente se arrependesse. A oração não buscava glória pessoal, buscava restauração coletiva. Enquanto orava, Neemias continuava servindo. O rei percebeu. O copeiro, sempre discreto, agora carregava tristeza no rosto. O rei perguntou, e Neemias, com temor, respondeu. Falou da cidade de seus pais, falou das sepulturas abandonadas, falou da vergonha de Jerusalém. O rei escutou. E então perguntou algo decisivo. O que você pede? Antes de responder, Neemias orou silenciosamente. Não havia tempo para jejum. Não havia tempo para longas palavras. A oração agora era interior. Ele pediu permissão para ir. Pediu cartas de autorização. Pediu recursos. O rei concedeu, não por acaso, mas porque a mão de Deus estava com ele. Neemias partiu com escolta. Chegou a Jerusalém em silêncio. Não anunciou planos. Não convocou multidões. Durante 3 dias observou. À noite, percorreu a cidade. Examinou muros quebrados, portas queimadas, pedras espalhadas. Ele viu com os próprios olhos aquilo que antes havia ouvido de longe. A ruína era real, mas também era restaurável. Então Neemias falou ao povo. Não começou acusando, começou lembrando. Mostrou a mão favorável de Deus, relatou o apoio do rei e lançou o chamado: levantemo-nos e edifiquemos. O povo respondeu com uma só voz. Eles se levantariam, não apenas para construir muros, mas para remover a vergonha, para proteger a cidade, para restaurar a dignidade. A reconstrução começaria, mas como sempre acontece quando Deus levanta algo, a oposição não tardaria. Um povo unido, muros levantados e a oposição que se revela quando o chamado foi lançado, a resposta não veio de um grupo seleto. Veio do povo inteiro. Cada família assumiu uma parte da obra. Cada clã tomou para si um trecho do muro. Sacerdotes, artesãos, comerciantes e líderes trabalharam lado a lado. Não havia distinção de status. O muro não era de um homem, era da cidade. As pedras começaram a ser empilhadas. As brechas foram fechadas. As portas, pouco a pouco, foram reconstruídas. O som do trabalho ecoava por Jerusalém. Aquilo que antes simbolizava vergonha, agora se tornava sinal de esperança. Mas os inimigos não ficaram em silêncio. Sambalate, Tobias e Gesem observaram à distância. No início, zombaram. Chamaram a obra de frágil. Ridicularizaram os construtores. Disseram que até uma raposa derrubaria aquele muro. Neemias não respondeu com insultos. Respondeu com oração.
Ele entregou o desprezo nas mãos de Deus e voltou ao trabalho. O muro continuou subindo. Então a zombaria se transformou em indignação. Os inimigos perceberam que a obra avançava rápido demais, que o povo estava unido, que as brechas estavam se fechando. Eles conspiraram, planejaram atacar, semear pânico, forçar a paralisação. Quando Neemias soube do plano, não fingiu que o perigo não existia. Ele orou e agiu. Postou guardas, organizou vigias, distribuiu o povo de forma estratégica. Metade trabalhava, metade vigiava. Os construtores seguravam a ferramenta com uma mão e a espada com a outra. Não porque desejavam guerra, mas porque compreendiam que reconstruir o que Deus ordena exige vigilância constante. Neemias falou ao povo. Lembrou-lhes que o Senhor era grande e temível, que lutaria por eles, que não deveriam temer os inimigos. O medo não desapareceu completamente, mas foi colocado em seu devido lugar. O trabalho continuou, dia e noite, sem descanso prolongado, sem troca de roupas, sem retorno à vida confortável. A cidade estava sendo reconstruída em meio à tensão. Os inimigos tentaram outra estratégia. Espalharam boatos. Disseram que Neemias queria se tornar rei, que a obra era rebelião contra a Pérsia. A intenção era clara: assustar o povo e enfraquecer as mãos dos trabalhadores. Neemias não se deixou intimidar. Ele sabia por que estava ali e sabia para quem estava trabalhando. Ele respondeu com firmeza. A obra era grande demais para ser abandonada por causa de mentiras. Enquanto isso, algo mais perigoso começou a surgir. Não vinha de fora, vinha de dentro. Entre os próprios judeus, vozes de descontentamento se levantaram. Os pobres clamavam contra os ricos. Havia exploração, havia juros abusivos, havia famílias perdendo terras e filhos por dívidas. A reconstrução dos muros avançava, mas a justiça social estava em ruínas. Neemias se indignou, convocou os líderes, confrontou a injustiça, exigiu restituição. Ele mesmo deu o exemplo, abriu mão de privilégios, recusou benefícios que poderia receber como governador. A obra de Deus não poderia ser construída sobre opressão. O povo respondeu. As terras foram devolvidas, as dívidas canceladas. A restauração não era apenas externa, começava a alcançar o coração da comunidade. O muro se aproximava da conclusão, mas os inimigos ainda não haviam desistido. E a oposição, agora mais sutil, buscaria atingir Neemias pessoalmente. As armadilhas, o medo como arma e o muro que se ergue. Quando os inimigos perceberam que a obra estava próxima da conclusão, mudaram novamente de estratégia. A força não havia funcionado. A intimidação direta falhara. A zombaria não surtira efeito. Então, decidiram atacar o ponto mais sensível: o líder. Sambalate e Gesem enviaram mensagens a Neemias com tom amistoso. Convidaram-no para um encontro em uma aldeia fora de Jerusalém. A proposta parecia diplomática, mas a intenção era clara. Queriam afastá-lo da obra, queriam expô-lo, queriam ganhar tempo. Neemias discerniu o perigo. Ele respondeu com poucas palavras. Disse que estava realizando uma grande obra e que não podia descer. Não entrou em discussões, não justificou demais, apenas permaneceu firme. As mensagens continuaram. Vieram 1, 2, 3, 4 vezes, sempre com o mesmo convite, sempre com a mesma intenção disfarçada e sempre com a mesma resposta. Neemias não desceu. Então, os inimigos partiram para a difamação aberta. Uma carta foi enviada, desta vez aberta, para que todos pudessem ler. Nela, acusavam Neemias de planejar uma rebelião. Diziam que ele queria se tornar rei. Alegavam que profetas já o haviam proclamado líder. A carta tinha um objetivo: espalhar medo. Se o povo acreditasse, a obra pararia. Se a notícia chegasse ao rei da Pérsia, Neemias poderia ser acusado de traição.
Neemias não negou publicamente com desespero, não reuniu o povo para se defender. Ele entregou a situação a Deus e continuou trabalhando. Ele sabia que a mentira se sustenta apenas quando encontra terreno fértil, e o terreno que ele cultivava era a fidelidade. Mas os ataques não pararam. Um homem respeitado entre os judeus procurou Neemias em segredo. Disse ter recebido uma revelação. Afirmou que havia um plano para matar Neemias. Sugeriu que ele se escondesse no templo para preservar a própria vida. A proposta parecia piedosa, mas era uma armadilha. Se Neemias entrasse no templo de forma indevida, comprometeria sua integridade, daria motivo para acusações, mostraria medo. Neemias percebeu. Ele declarou que um homem em sua posição não fugiria, que não entraria no templo para salvar a própria vida. Reconheceu que aquela suposta profecia havia sido contratada para amedrontá-lo. O medo havia se tornado uma ferramenta, mas não funcionou. Enquanto isso, o muro se aproximava do fim. Cada brecha fechada enfraquecia a oposição. Cada porta levantada restaurava a dignidade da cidade. E então, em um tempo surpreendentemente curto, a obra foi concluída. Os muros estavam erguidos, não por poder militar, não por alianças políticas, mas pela perseverança de um povo unido e pela mão de Deus que sustentava a obra. Quando os inimigos souberam que o muro estava pronto, perderam a confiança. Perceberam que aquela reconstrução não havia sido obra humana comum. Algo maior estava em ação. Jerusalém voltou a ter proteção, voltou a ter limites, voltou a ter identidade visível. Mas Neemias sabia que muros não bastam. A cidade precisava ser organizada. As portas precisavam ser guardadas. Líderes confiáveis precisavam ser estabelecidos. A vida precisava retornar de forma ordenada. Ele nomeou responsáveis. Estabeleceu turnos, garantiu vigilância constante. A obra externa estava concluída, mas a restauração ainda não estava completa, porque muros protegem a cidade, mas é a palavra que protege o coração. E o momento de restaurar a identidade espiritual do povo havia chegado. A palavra aberta, o coração quebrantado e a alegria restaurada. Com os muros concluídos e as portas estabelecidas, Jerusalém já não era uma cidade exposta. Havia proteção, ordem e vigilância. Mas Neemias sabia que a verdadeira segurança de Israel nunca esteve apenas em pedras empilhadas. O povo precisava reencontrar sua identidade mais profunda. Então, Esdras voltou a ocupar o centro da história. Uma grande assembleia foi convocada. Homens, mulheres e todos os que tinham entendimento se reuniram em um amplo espaço da cidade. Não havia palco elaborado nem cerimônia política. Havia expectativa. Esdras abriu o livro da lei diante do povo. Quando ele se levantou, a multidão se pôs em pé. Não por formalidade, mas por reverência. A palavra havia retornado ao centro da vida nacional. O texto foi lido claramente, do amanhecer até o meio do dia. Os levitas ajudavam o povo a compreender o sentido do que era lido. Não era apenas leitura, era explicação, era entendimento. À medida que a lei era proclamada, algo começou a acontecer. O povo chorou, não por emoção momentânea, mas por confronto. As palavras revelavam o quanto haviam se afastado do caminho. Revelavam padrões esquecidos. Revelavam compromissos quebrados. A restauração externa havia avançado, mas agora a luz alcançava o interior. Neemias e Esdras perceberam o peso daquele momento, mas eles não permitiram que o arrependimento se transformasse em desespero. Declararam que aquele dia era santo, que o povo não deveria se entristecer além da medida. A palavra havia sido aberta não para destruir, mas para restaurar. Eles instruíram o povo a celebrar, a comer, a repartir, a alegrar-se. Porque a força do povo não viria da culpa prolongada, mas da alegria que nasce da obediência.
A lei não foi entregue para esmagar, mas para alinhar. Nos dias seguintes, o povo continuou se reunindo para aprender. Descobriram práticas esquecidas. Entre elas, a celebração da Festa das Cabanas. Construíram tendas, habitaram nelas por dias. Relembraram o tempo do deserto. Reconectaram-se com a história da jornada. Havia alegria genuína, mas também havia profundidade. Depois da celebração, veio a confissão. O povo se separou das influências que comprometiam sua identidade. Houve jejum, oração e reconhecimento das falhas. Uma longa oração foi feita, recontando toda a história de Israel, desde a escolha de Abraão, passando pela libertação do Egito, pelo deserto, pela terra prometida, pela rebeldia, pelo exílio e, finalmente, pelo retorno. A oração reconhecia um padrão claro. Deus havia sido fiel, o povo instável. Ainda assim, a misericórdia havia prevalecido. A restauração, agora, alcançava raízes profundas. Não era apenas correção de comportamento, era reconexão com a aliança. O povo não apenas ouvia a lei, assumia compromissos diante dela. Um pacto foi firmado. Líderes, sacerdotes e levitas colocaram seus nomes. O povo concordou. Comprometeram-se a viver de forma distinta, a sustentar o culto, a honrar a casa do Senhor, a guardar aquilo que havia sido esquecido por gerações. A cidade estava murada. O templo estava ativo. E agora, a palavra estava viva entre o povo. Mas Neemias ainda teria que enfrentar desafios finais, porque manter a restauração é tão difícil quanto iniciá-la. E a fidelidade precisaria ser preservada no cotidiano. A cidade organizada, a fidelidade provada e o tempo como teste, com a palavra restaurada ao centro da vida do povo, Jerusalém começou a experimentar algo que não conhecia havia muito tempo: ordem. Não apenas ordem estrutural, mas ordem comunitária. A cidade já não era apenas um símbolo reconstruído, tornava-se novamente um lugar habitável, protegido e funcional. Neemias organizou os habitantes. Muitos ainda viviam fora da cidade, em vilas e campos ao redor. Para que Jerusalém não permanecesse vazia, famílias foram designadas por sorteio para habitar dentro dos muros. Não foi uma decisão fácil. Viver na cidade significava abrir mão de conforto e segurança rural. Ainda assim, o povo respondeu. Alguns se ofereceram voluntariamente. Outros aceitaram o chamado como parte do compromisso assumido. Os líderes foram confirmados. Guardas permaneceram nas portas. Levitas continuaram servindo. O ritmo da cidade começou a se estabilizar. Havia trabalho, culto, ensino e vigilância. Mas Neemias sabia que a maior ameaça à restauração não viria imediatamente. Viria com o tempo. O entusiasmo inicial sempre é forte. O desafio verdadeiro é permanecer fiel quando a novidade passa. Durante um período, Neemias retornou à Pérsia para cumprir seus deveres junto ao rei. Jerusalém permaneceu sem sua liderança direta. E foi nesse intervalo que antigas práticas começaram lentamente a reaparecer. O templo continuava ativo, mas alguns compromissos começaram a ser relaxados. O sustento dos levitas foi negligenciado. Eles precisaram abandonar o serviço para cuidar de sua sobrevivência. O sábado perdeu sua distinção. Comércio começou a acontecer como em qualquer outro dia. Influências estrangeiras voltaram a se infiltrar no cotidiano da cidade. Nada disso aconteceu de forma abrupta. Foi gradual, quase imperceptível. Quando Neemias retornou e observou a situação, sentiu indignação. Não por zelo pessoal, mas por perceber que aquilo que havia sido restaurado com tanto esforço estava sendo tratado com descuido. Ele agiu. Restabeleceu o sustento dos levitas, reorganizou o serviço do templo, fechou as portas da cidade durante o sábado.
Enfrentou comerciantes que transformavam o dia santo em oportunidade de lucro. Confrontou alianças que comprometiam a identidade espiritual do povo. Suas ações foram firmes. Alguns consideraram duras, mas eram necessárias. Neemias compreendia algo essencial. A restauração não se mantém sozinha. Ela precisa ser protegida, e proteger exige vigilância constante. O povo havia aprendido a reconstruir muros. Agora precisava aprender a manter limites. A história avançava para seus momentos finais. Não com grandes batalhas, mas com decisões cotidianas. A fidelidade estava sendo testada nos detalhes, no comércio, no culto, na vida familiar, no compromisso contínuo com a aliança. A restauração verdadeira sempre chega a esse ponto, depois do entusiasmo, depois da celebração, depois do pacto. Ela entra na rotina e é ali que muitos fracassam. Mas a história de Neemias não termina com derrota, termina com consciência. Com um líder que entende que o trabalho de Deus não se mede apenas pelo que é iniciado, mas pelo que é preservado. E ainda restava uma última palavra, um encerramento, que revelaria o tom final dessa reconstrução. O legado preservado, a luta contínua e a restauração concluída. Neemias compreendia algo que poucos líderes conseguem aceitar. A restauração não é um evento, é um processo contínuo. Muros podem ser erguidos em semanas, corações levam gerações. Ao final de sua liderança, Jerusalém já não era a cidade vulnerável que ele encontrara ao chegar. Os muros estavam firmes, as portas guardadas, a cidade habitada, o templo ativo, a lei ensinada, a identidade restaurada. Externamente, Israel havia sido levantado novamente. Mas Neemias sabia que a maior ameaça jamais viria de exércitos estrangeiros. Viria do esquecimento, da acomodação, da tendência humana de relaxar aquilo que foi conquistado com esforço. Por isso, sua liderança nunca foi confortável. Foi vigilante. Ele confrontou sacerdotes quando necessário, confrontou nobres, confrontou comerciantes, confrontou alianças que pareciam inofensivas, mas corroíam lentamente a fidelidade do povo. Neemias não buscou popularidade, buscou alinhamento. Em suas últimas ações registradas, ele aparece orando repetidas vezes para que Deus se lembrasse dele. Não como quem exige recompensa, mas como quem deposita sua obra nas mãos do Senhor. Ele sabia que tudo o que havia sido feito só teria valor se permanecesse diante de Deus. A história não termina com um grande discurso. Não termina com celebrações épicas, termina com responsabilidade. O livro de Neemias encerra mostrando que a restauração verdadeira exige manutenção, que aquilo que foi reconstruído pode ser perdido novamente se não houver vigilância, que a fidelidade não se prova apenas nos grandes projetos, mas nos pequenos compromissos diários. O povo havia retornado do exílio, o templo havia sido restaurado, os muros haviam sido levantados, a palavra havia sido proclamada. Agora, cabia à próxima geração permanecer. Neemias deixa um legado silencioso, mas profundo. Ele mostra que Deus usa líderes comuns para obras extraordinárias. Homens que não surgem do altar nem do campo de batalha, mas do cotidiano. Pessoas que choram, oram, planejam, trabalham e perseveram. Ele também revela que a reconstrução promovida por Deus não é apenas material, é espiritual, moral e comunitária. Deus restaura cidades, mas, sobretudo, restaura identidades. O livro de Neemias fecha o ciclo iniciado com o exílio. O povo foi espalhado, o povo foi disciplinado, o povo foi trazido de volta, o povo foi reconstruído. Mas a história não se encerra ali. O silêncio profético se aproximava. Os tempos mudariam, novos desafios surgiriam. Ainda assim, a base estava lançada. A cidade estava de pé. A fé estava viva. A esperança permanecia. E assim
termina o livro de Neemias. Não como um fim absoluto, mas como um ponto de preparação. Porque quando Deus restaura, Ele prepara o terreno para aquilo que ainda virá.